Tudo bem, alunos? Professor Anderson aqui, e hoje nós temos uma aulinha à distância, né? Uma aula AD. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, dar uma revisada do que a gente viu durante as aulas. Beleza? Então vamos aqui, ó, na telinha. Os conjuntos numéricos. Pessoal, são vários conjuntos que existem. Os mais estudados, os mais utilizados são os seguintes, tá? Vamos começar pelos naturais. São os conjuntos que nós vimos aí, que são os números iniciais, o 0, 1, 2, 3, assim por diante. Os conjuntos inteiros, que são os números inteiros que compreende tanto os positivos como os negativos, e o zero, que é nulo. E nós temos aqui os racionais, que são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, as dízimas periódicas. Os números mistos são números que são inteiros, né, somados a números que são fracionários. Os números decimais exatos, ou seja, números finitos decimais, que é o 0,5, 1,2, 4,3 e assim por diante. Então há uma diferença entre um número decimal finito e uma dízima periódica. O decimal finito, ele não tem a reticência, não tem repetição, aquela repetição lógica, né, que sempre repete o mesmo número. Ele é somente um número normal finito. É como se fosse metade. Metade é 0,5 ou 1 sobre 2, que decimal equivale a 0,5. É um número finito, 0,5 acabou, não tem reticência, não tem dízimo, não tem período, tá bom? Diferentemente aqui, ó, dessa dízima periódica, é o 0,99. Vamos dar um zoom aqui no 0,99 para vocês observarem, ó. O 0,99 é uma dízima periódica em que o elemento 9 é o período que se repete ali infinitamente, tá bom? Aqui nesse textinho aqui só faltou ou colocar a parte da reticência, né? Ou simplesmente o tracinho de período. Então vamos lá. Então essa aqui é a questão dos conjuntos. Nós temos aí os naturais, os inteiros, os racionais. Aí, seguindo a ordem que a gente vê na sala de aula, nós temos aqui os irracionais, que são aqueles números infinitos não periódicos, e as raízes, né, logicamente, de números que não tem raiz exata, raiz de 2, raiz de 3 e assim por diante. Para agrupar todos esses elementos, nós temos os conjuntos de números reais, que equivale aos racionais e aos irracionais juntos, né? Nós sabemos que os racionais, eles diferem dos irracionais pela sua forma de representação. Os irracionais não podem ser escritos em forma fracionária, por eles não apresentar ali um número finito ou um número infinito periódico, tá? Eles não têm essa representação. O número é infinito sem repetição lógica, tá? Então não tem como você escrever em forma de frações. E o racional já é diferente, é todo número que pode ser escrito em forma de fração, inclusive a dízima periódica. Muita gente confunde. Por a dízima periódica ser infinita, alguns pensam que ela não pode ser escrita em forma de fração. Toma cuidado, pode ser escrito em forma de fração sim, tá? E aqui eu deixei números complexos, que é um outro conjuntinho muito utilizado na matemática aí para os estudos, mas assim é bem restrito, tá? O estudo dele ainda está lá começando, então não é um estudo muito bem utilizado ainda. Então alguns matemáticos estão estudando esses números complexos, tem alguns estudos dele, e dentro do conteúdo do primeiro ano do ensino médio a gente vai deixar aí os números complexos de lado, tá bom? Então podem ficar tranquilo aqui em questão dos complexos. Eu já vou explicar para vocês no finalzinho da aula a questão dos complexos, beleza? Então é isso, os conjuntos são esses que a gente vai estudar aqui com mais ênfase. Agora a gente vai ver algumas questões que se trata dos conjuntos. Conjuntos, os tipos de conjunto. Nós temos o conjunto vazio, tá? É aquele conjunto que não tem ninguém. Matematicamente você pode representar ele assim, ó, em forma de uma bolinha com um tracinho, ou simplesmente um conjunto aberto e fechado, tá? Pode ser representado dessa forma. O unitário é aquele conjunto que só tem um único elemento, tá? Então você vai ter um único elemento dentro dele aqui. Exemplo, o elemento 5 dentro de um conjunto. Então nós vamos tratar aqui como sendo um conjunto unitário porque só tem um elemento. Binário. A forma binária é a representação de dois elementos, tá? O conjunto binário é a representação de dois elementos. Não confundam o conjunto binário com números binários. Os números binários é a representação matemática dos números através do 1 e do 0. Um conjunto binário ele apresenta dois elementos, tá? Exemplo 3 e o 4, representação de dois elementos. O infinito
é aquele conjunto que não tem fim, matematicamente representado com aquele conjunto que finaliza ou inicia com reticência, tá? E o finito é aquele conjunto que tem uma quantidade de elementos sem representação de continuidade infinita, tá? E aí é um conjunto que tem fim, ou seja, um conjunto que tem 4 elementos. Então vamos supor o 1, o 2, o 3 e o 4. Então é um conjunto finito com 4 elementos. O universal é a representação daquele conjunto que representa um agrupamento de um universo qualquer. Por exemplo, dentro da matemática nós temos aí o conjunto dos números reais. Os números reais pode ser considerado um conjunto universal. Por quê? Porque ele abrange outro grupo imenso de números, então ele vai agrupar vários outros elementos, então é um conjunto universal, que ele tem ali a representação de vários outros conjuntos dentro dele e abrange aquela categoria toda, tá bom? Então algumas questões que a gente vai trabalhar sobre os conjuntos. Aqui nós temos umas outras coisinhas que nós temos que colocar também para vocês deixarem bem estabelecidos, né? Vamos entender os números como se fosse uma reta numérica. Vamos colocar aqui uma reta numérica. Não é básica, tá? Não é uma reta, que reta numérica, não, só para vocês entenderem. Imagine que aqui nós temos o número, vamos colocar o número 3 e aqui eu tenho o número 6 dentro dessa reta. Então começa com 3 e termina com o número 6. Dentro de uma reta numérica, ou dentro de um período numérico ali, de uma parte de uma reta numérica, nós temos definido vários elementos aqui dentro, vários elementos mesmo. Então nós temos uma quantidade bem grande de números, tá? Mas depende da forma que você for trabalhar esse número e que conjunto numérico você vai trabalhar, você tem uma quantidade mais restrita de números. Exemplo, se eu perguntasse para vocês aqui, quais são os números naturais? Os números naturais compreendidos entre, tá? Entre 3 e entre 6. Tá? Entre quer dizer que está a partir do 3 até o 6, tá? Até chegar ao 3, então entre. Então, nós temos aqui o número 4. Nós temos aqui o número 5. Naturalmente eu tenho esses elementos, que são os elementos naturais. Então, os naturais compreendidos entre 3 e 6, nós temos o 4 e 5. Nós podemos também ter períodos aqui, ou partes, que utilizam 3 até o 6. Exemplo, utilizando o elemento 3, utilizando o elemento 6, quantos números naturais tem? Poxa, eu posso usar o 3 e o 6, eu tenho já 2. Então, se eu posso usar o 4 e o 5 também. Então, nós temos aqui outro período numérico, é o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, nós temos entre 3 e 6, e nós temos utilizando 3 e utilizando 6. Depois, mais pra frente, vocês vão entender essa questão que eu estou falando, que é entre e podendo usar os elementos. Que tem uma diferença entre você verificar os elementos que estão a partir do 3 até chegar no 6, né? Ou seja, a partir do 6 e antes do 6 nós temos uma quantidade X de elementos. Do 3, utilizando o 3 até o 6, nós temos uma outra quantidade de elementos naturais. Então há uma diferença quando você pode usar o extremo, né? Os extremos aqui que é o início e o fim, e quando você não pode usar nem o início e o fim. A representação de quando você pode usar é uma representação, uma bolinha fechada, né? Uma simbologia, e aqui uma bolinha fechada. Quando você não pode usar os elementos, ela está aberta, tá bom? Então tem essa representação, mas a gente deixa mais para frente na parte que a gente vai trabalhar sobre a reta numérica lá e os intervalos reais, beleza? Então quero que vocês entendam isso. Entre o 3 e o 6, entre eles há o 4 e o 5. Utilizando o 3 e o 6, nós temos o 3, o 4, o 5 e o 6. Então tem essa representação. Isso entendendo como os números naturais, tá? Então os naturais, nós temos essas possibilidades. Agora voltando aqui, ó, deixa eu voltar tudo para vocês, para a gente não perder muito tempo aqui nessa aulinha. Entre o 3 e o 6, se tratando de números inteiros, nós temos aqui, vamos tratar aquela mesma questão, entre, sem utilizar o 3 e o 6, nós temos lá o mesmo jeito, o 4,
aqui nós temos do mesmo jeito o 5. Tá? Podendo utilizar o 3 e o 6, nós temos a mesma representação. Nós temos o 3, o 4, o 5 e o 6. Por que, professor? Porque o conjunto dos inteiros só vai abranger os números inteiros positivos, nulos e os negativos. No período entre 3 e 6 só há números positivos. Então só vai entrar o 4 e o 5. Se eu for utilizar o 3 e o 6, né? No caso, quando eu for utilizar vai estar marcadinho aqui que eu posso utilizar. Então vai ser o 3, o 4, o 5 e o 6. Isso dentro dos inteiros. Então dentro desse período os inteiros e os naturais compreendem os mesmos elementos, tá? Porque nesse período não apresentamos aí números negativos. Se nós tivéssemos um período em que ele começasse assim, ó, do -2, aí tivesse uma reta numérica do mesmo jeito, vamos colocar aqui uma reta numérica aqui do 2, vamos colocar aqui até chegar no 0, vamos colocar aqui, ó, -2, -1, 0, vamos colocar 1 também que coube 1 aqui, pronto. Mesmo jeito. Se tratando de naturais nesse primeiro período aqui, vamos analisar esse primeiro. Naturais. Utilizando o 3 e o 6, eu tenho um 3, 4, 5 e 6 nos naturais. Nesse período aqui, sem usar o 3 e o 6, eu tenho só o 4 e o 5. E naturais também, utilizando o 3 e o 6, eu tenho um 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque dentro do 3 e 6 há somente esses elementos naturais e também inteiros, porque esse período não compreende números negativos. Agora observem a diferença nesse próximo período que eu fiz aqui para vocês analisarem. Aqui começa do -2 e vai até o 1. O -2 é um número, como os outros qualquer, só que ele tem particularidades, né? O -2 é um número inteiro, porém não é natural. Por quê? Porque ele compreende um sinal negativo em sua estrutura, então já não é aquilo que é natural, compreendido numericamente como os números de contagem, que é o 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então vamos lá, natural aqui, dentro desses elementos, eu só posso considerar natural entre -2 e 1, entre, né, somente o elemento 0. Tá? Entre esse elemento e esse daqui, somente o elemento 0, como natural. Utilizando os extremos, né? Vamos colocar aqui o intervalinho fechado aqui. Utilizando esses extremos, eu posso usar o 0 e o 1 como sendo natural. Por quê? Só a partir desses elementos aqui que eu tenho os números naturais, que são os números incluindo o 0 positivo, né? E aí para trás aqui eu tenho os números negativos, que não são mais naturais. Então, dentro dessa parte, utilizando os extremos, eu posso ter o 0 e 1. Sem utilizar, eu só tenho o elemento 0. Inteiro, utilizando o que está entre os extremos aqui, sem utilizar os extremos, eu tenho o -1, eu tenho o 0. Podendo utilizar os extremos, eu tenho o -2, eu tenho o -1, eu tenho o 0 e eu tenho também 1. Tá? Então é muito interessante vocês captarem essa ideia de utilização dos extremos de um período numérico, porque nós temos aqui uma representação matemática dos números que são maiores. Observe, para cá os números compreendem em números maiores, tá? Ó. E os números que estão para cá, eles são maiores, tá? Que o -2. Quem está para cá é maior que o -2. Então, esse período, a partir daqui, é maior que -2. Tá? Daqui para trás, esse período aqui, ele é menor. Ele é menor, ó, que o 1. Então, o que está compreendido aqui é menor que 1. Então, 1 é maior que tudo que está aqui para trás. O 0 é maior que 1? Não, é menor. O -1 é maior que 1? Não, é menor. O -2 é maior que 1? Não, é menor. Então, tudo que está aqui para trás compreende em elementos menores que 1. Quando eu posso utilizar os extremos, nós temos uma pequena diferença. Elementos menores ou igual a 1. Elementos maiores, né,
aqui menos 2 ou igual a menos 2. Por isso nós temos essa alteração aqui, o intervalo é aberto quando eu não posso usar, ou seja, quando o número não pode ser igual, né? E fechado quando eu posso usar. Aberto, não posso usar, tem que ser os menores, posso usar, tem que ser os iguais ou menores. Então tem essa representação no período, mas isso vai ficar mais claro para frente, tá? Mas vai ficar mais claro para vocês para frente. O que eu quero que vocês captem é isso, ó. A ideia de números, nós temos aqui então uma variação muito interessante. Em um determinado período numérico, eu vou ter elementos que são naturais, elementos que são inteiros e naturais ao mesmo tempo. O elemento zero, ele tanto é natural, como também é inteiro, ele participa desses dois conjuntos. Já aqui o menos 2, ele só é inteiro, ele não participa dos naturais. Por quê? Porque ele tem essa particularidade, é um número negativo, já foi transformado. Não é um número natural de contagem como o número 2, ele é um menos 2. Então tem alteração. Isso está tratando de números, pessoal, naturais e inteiros. Aí eu quero agora entrar na parte dos números racionais e irracionais com vocês, tá? Para a gente tratar um pouquinho sobre os números complexos, para a gente encerrar essa aulinha para não ficar muito comprido. Vão aguentando aí que as aulinhas são bem curtas, tá? São só aulas assim mais de questionamentos, mais de conteúdo um pouco diferenciado de sala de aula, que aqui nós podemos representar de uma forma diferente e vai até mais rapidinho. Deixa eu puxar aqui, deixa eu fazer uma outra linha numérica para vocês analisarem um outro pensamento comigo. Vamos imaginar aqui, ó, vou colocar aqui que tem o menos 1, aqui nós temos o elemento 0 e aqui nós temos o elemento 1. Quero que vocês entendam, mesmo processo, natural, inteiro, agora racional e irracional. Vamos lá. Entendendo, vamos utilizar os extremos aqui. Posso usar tanto menos 1 como 1. Se tratando de números naturais, dentro, tá, desse período aqui, dentro desse período, não entre, dentro do menos 1 até o 1, nós temos lá como sendo natural somente os elementos 0 e o elemento 1. Por quê, professor? Porque lógico, com os números naturais, o número de contagem 0, 1, 2, 3 assim por diante. O menos 1 não vai entrar. Se tratando de inteiro, eu posso utilizar o menos 1, posso utilizar o 0 e posso utilizar o 1. Por quê, professor? Porque o menos 1 se enquadra no número inteiro, foi um conjunto criado para abrigar números naturais com sinais negativos. Logicamente vamos excluir o 0, porque o 0 não é nem positivo nem negativo, mas os naturais, excluindo o 0, que é 1, 2, 3, quando você adiciona o sinal negativo na frente dele, ele se torna um número inteiro. Então nós temos que entender isso. A diferença do número natural para o número inteiro, que é um inteiro não positivo, no caso aí do menos 3, é que é um natural, só que de forma representativa negativa. É a forma que, exemplo, que você está perdendo unidades. É a representação numérica de um número que significa déficit de unidades. Exemplo, menos 5 significa perda ou diminuição de 5 unidades, tá bom? E é inteiro porque é tratado em unidades. Então entendemos que dos naturais é só o 0 e 1. Os inteiros pegam o menos 1, o 0 e 1. Agora vamos entrar nos racionais. Isso aqui é uma reta numérica. Então vamos entender então o que é uma reta numérica. Começa de um número até outro. Só que esse conjunto aqui, os racionais, ele abrange números decimais. Aí que está um probleminha. Ou uma utilização da matemática muito bem feita, né? O problema é que eu falo que vocês vão ter que abrigar muitos elementos, vocês vão entender o que eu estou falando. Os decimais, eles podem ser qualquer número que você quiser, abrangendo entre um elemento e outro. Eu vou mostrar para vocês isso daqui, ó. Dentro do 0, tá? Entre o elemento 0 e o elemento 1, pode abranger o 0,01? Pode. O que é 0,01 matematicamente? É você pegar um inteiro e dividir simplesmente ele por 100 e pegar uma parte. Então, 0,01 significa isso, é 1/100º, é uma parte de 100. Essa é a representação fracionária de 0,01.
É um número finito, porque não tem reticência, nem período que se repete. É um número racional, porque pode ser escrito em forma de fração. E ele está entre 0 e 1. Por quê? Porque ele é maior que zero. 1/100º é maior que zero. Ah, professor, por quê? Porque é uma parte centesimal de um elemento. Zero é nada. Então, se você tem uma parte centesimal, você tem alguma coisa muito pequena, mas sim, é uma coisa. Então, vamos entender onde que está o 0,01 dentro desse período matemático aqui. Para ficar melhor a compreensão, vamos aumentar esse período aqui, dar um zoom, e vamos entender esse período. Aqui eu vou fazer uma coisa mais ou menos assim para ficar entendido para vocês, mas não é o exato, tá, pessoal? Porque aqui o exato não tem nem como eu entender aqui para vocês, porque eu não estou com um sisteminha que tem lá a contagem exata da numeração. Vamos entender aqui, ó. Vamos dividir esse pedacinho no meio. Entre 0 e 1, a metade é 0,5. 0,5 matematicamente é meio. Ou, se você quiser entender melhor, em relação a centésimo, é como se você tivesse ali 50 centésimos, 50 partes de 100. 100, você pegou 50 partes, ou seja, você pegou metade. Você está aqui no meio, que é 0,5. Então, 50 dividido por 100 é 0,5. É metade de algo. Algo está aqui embaixo e a metade está em cima. Então, em relação a 0,01, 0,5 significa 49 elementos a mais do que o 0,1, do mesmo tamanho. Então, se eu tenho 0,01, se eu pegar aqui, ó, 49 vezes isso daqui, mais um pedacinho desse, é como se eu somasse 49 vezes o 0,1, mais 0,01, mais 0,01. Aí eu vou chegar aqui, ó, no 0,5. Então nós temos que entender que o elemento 0,01 é um elemento muito pequeno e está compreendido entre 0 e 1 e é menor que meio. Menor quanto? Poxa, se 0,5 está aqui, 0,4, vamos dividir aqui, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ó. Aqui está o 0,1, aqui o 0,2, aqui o 0,3, aqui o 0,4. E aqui o 0,5, 0,6 até chegar no 1 aqui. O 0,01, como eu falei para vocês, é como se eu somasse a ele mais 49 pedacinhos dele mesmo. Teoricamente, o 0,01 ele está dentro desse pedaço aqui, porque ele é maior que 0,1. Para mim chegar aqui, eu tenho que pegar o 0,01 e somar ele mesmo 49 vezes, para me chegar aqui no meio. Então ele é tão pequeno que para a gente entender ele, a gente vai pegar essa reta numérica e dar mais um zoom nela. O 0,1 ele é menor que o 0,1. O 0,01 é menor que o 0,1. O 0,1 é um décimo. É uma coisa dividida em 10 e você pegou uma parte. O 0,01 é um centésimo. Então é como se você dividisse algo em 100 partes e pegasse uma única parte. Então, 0,1, um décimo. 0,01, um centésimo. O 0,01 está compreendido entre 0 e 0,1. Ou seja, um centésimo está entre 0 e um décimo. Então vamos entender onde está o décimo aqui. O décimo é isso daqui, ó, o 0,1. O 0,01 ele está compreendido entre o 0 e o 0,1. Ele está aqui dentro desse período. Ele é tão pequenininho que vamos entender. Aqui no meio eu tenho 0,05. Tão pequeno que é. Vou até diminuir aqui a espessura do lápis, está muito grossa. Está até atrapalhando aqui a visibilidade. Vamos ver se eu consigo alterar aqui. 0,05 é aqui. Tá? Quando eu juntar 0,05 mais 0,05, eu vou ter um décimo, que é essa parte aqui. Então, o 0,1 é como se eu dividisse essa parte aqui em 1, 2, 3, 4. Aqui está o 0,01. Essa parte aqui, essa pequena parte aqui, ó, esse pedacinho,
equivale a uma parte de 100. Parece que não é, mas vamos voltar aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vou até aumentar, vou fazer de vermelho, para vocês verem que nesse pedaço aqui está compreendido 0,01. Ó, vamos trazer um zoom para trás, aí vocês vão ter a dimensão de quão pequeno é essa medida 0,01. Olha o tamanhozinho dela, ó. Isso significa 1/100. Eu dividi esse pedaço aqui do 0 até 1 em 100 partes e peguei uma partezinha, tá? Isso é 0,01 e é um número, pessoal, racional, tá? Não é um número inteiro, não é um número natural, é um número racional, porque ele pode ser escrito em forma de fração. O 0,01 é nada mais menos do que 1 dividido para 100, em forma fracionária. Aí eu quero que vocês compreendam o seguinte, 0,01 é um número tão pequeno, né? Mas eu tenho números menores que ele está compreendido entre o próprio 0,01 e o zero. Se eu falar para vocês o seguinte, ó, já viram o número 0,001? Esse número aqui pode ser escrito em forma de fração? Pode. Ele é o número 1 dividido para 1000. É uma fração? É. É um número racional? É. É pequeno? Bem pequeno. Mas ele pode ser encontrado ali dentro daquela reta numérica. Então ele é o 0,001. E assim, para a gente entender onde ele está, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos, tá? Ele é tão pequeno que ele corresponde a 1/100. Vamos lá. 1 inteiro é aqui. 1/10 é aqui. Eu dividi o décimo em 10 partes, peguei uma. O centésimo é dividir o décimo em 10 partes e pegar uma. O centésimo o milésimo, desculpa, é dividir o centésimo em 10 partes e pegar uma. Aí que eu falo da limitação. A minha limitação aqui é tão grande já que para mim representar o elemento 0,00, ó, 0,001 é tão pequeno que para mim representar ele, até aqui no sisteminha aqui, já ficou pequeno, que o sistema não consegue mais passar desse tipo de zoom. Então se aqui está o 0,01, deixa eu colocar ele aqui, pronto. Aqui está o 0,01, é esse elemento aqui, ó. O 0,001 eu dividi isso aqui em 10 partes, 1, 2, 3, 4, olha, ficou tão pequeno que não dá nem para dividir em 4, 5, 6, 7, 8, eu vou fazer alguma coisa, é uma fagulhinha. É uma fagulhinha bem miudinha que não dá nem para vocês perceberem tão pequeno que é. Mas é um número? É. É fracionário? É. Então é racional. E esse número racional aqui, 0,01, ele está na reta numérica. Só que nós temos limitações, até nesse programinha. No caderno de você tem limitação maior ainda, mas tem programas que consegue calcular essa pequena parte numérica aqui, tá? A gente consegue verificar ela dando bastante zoom. Aqui o zoom aqui é de 500%. Então não tem como mostrar para vocês tão pequeno que é, mas eu tenho como dimensionar para vocês a questão específica do número, que entre números você pode encontrar vários outros números, e quantos são? Infinitos. Eu posso encontrar o 0,001, também posso encontrar o 0,0001, que aí é dividir o número lá em 10.000 partes, depois vai 100.000 partes, assim por diante. E esse número 0,001, ele vai estar incluído aqui nesse risquinho. Vou ter que pegar aquele risquinho, abrir o período do risquinho, dividir em 10 partes e pegar o risquinho. Aí eu vou ter 0,0001, né? Com tanto zero que até eu esqueci. Então, essa parte de compreensão numérica, onde está incluídos os números, é muito interessante para vocês captarem essa ideia, tá? Não se preocupe com a aula agora, tá? Já estamos chegando aqui aos 30 minutinhos. Essa aula não vai ter exercício, tá? Mas vocês vão ter um pequeno textinho para vocês falarem que vocês entenderam, as primeiras impressões, tá? Então essa é a compreensão dos números racionais, tá? Aonde estão compreendidos, por que eles são racionais, nós conseguimos encontrar na reta numérica, conseguimos representar ele em forma fracionária. Nós analisamos aqui a diferença, principalmente entre números inteiros
números naturais e os números racionais. Vocês viram que os números racionais eles podem estar entre valores e entre os próprios valores racionais. Por exemplo, 0,4 é racional, 0,5 também. Então, entre aqui, ó, vamos aqui na tela rapidinho, entre o 0,5 e o 0,4 eu consigo encontrar vários outros números racionais. Quantos? Infinitos números, tá? É infinitos números dentro do período entre 0,4 e 0,5. Ah, professor, não é, ó, o 0,41 está aqui dentro. O 0,411 também está aqui. O 0,444 está aqui. O 0,45 está entre eles, está aqui no meio, ó. E assim por diante. Ah, mas aí tá pequeno, né? Dá para deixar menor ainda. 0,43789,6. Está na onde? Está aqui dentro, entre 0,4 e 0,5. Beleza? Na próxima aula eu vou tratar também da reta numérica com vocês, mas aí eu vou fazer uma análise dos racionais e os irracionais, para vocês conseguirem captar essa ideia dos irracionais. E por que os irracionais são tão diferentes e mesmo assim são considerados números reais, números existentes, tá? Para a gente fazer essa análise aí a gente vai voltar com vocês também para ver a parte que eu falei para vocês dos números complexos, né? Os números complexos também estão nessa parte dos estudos, mas para isso nós precisamos entender agora os racionais, nós entendemos essa parte. Vamos mudar aqui a caneta, os racionais nós entendemos, né? Agora nós vamos na próxima aula tratar os irracionais. E aí eu vou fazer uma análise com vocês, levando em conta esses dois conjuntos e os complexos, tá? Que é os numerozinhos diferenciados. Beleza? Então foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula, um abraço, valeu!